meus amores! Boa noite! Estamos aqui para mais uma aula de anatomia e fisiologia humana. Estou muito feliz que estão conseguindo acompanhar nossa aula online, que estão fazendo suas atividades. Olha só, eu passei uma atividade para vocês que fala o seguinte: lesão nível 4. Qual é essa lesão? Qual é os sistemas que podem ser afetados que o técnico de enfermagem, junto com a sua equipe, ela pode estar, avaliando, interagindo, articulando com outros profissionais e agindo para melhorar o quadro do paciente, tá bom? E muitos alunos não conseguiam me responder quais eram os sistemas. Olha só, nós falamos de vários sistemas aqui, de sistemas que, anatomicamente falando e fisiologicamente falando, como que eles funcionam. Então, cada sistema, ele está relacionado com o corpo humano. Se você tem uma lesão de nível 4, que é uma lesão tecidual, você precisa ter uma boa alimentação. Então, envolve quem? Envolve o meu sistema digestório, Envolve o meu sistema circulatório, envolve o meu sistema neurológico, Então, cada sistema, ele está relacionado com o meu paciente. Eu tenho que estar avaliando. O meu paciente, ele está alimentando bem? O meu paciente, ele está se movimentando? Então, o meu sistema muscular, o meu sistema esquelético, ele está funcionante, certo? Se esse meu paciente, ele tem uma lesão, que impede com que ele caminhe, ele fica só deitado, acamado, que geralmente essas lesões são em pacientes acamados. Esse meu paciente, ele tem uma diabetes, ele tem uma disfunção cardíaca, Então, tudo isso eu tenho que estar avaliando nos meus pacientes, tá certo? Era isso que eu queria que vocês colocassem, a mais na atividade de vocês, mas sem problema nenhum. A gente vai estar passando outras atividades para vocês. Então, eu passei 2 atividades avaliativas. Algumas eu já consegui fazer as avaliações e outras não, porque eu estou um pouquinho corrida esses dias, mas a semana que vem eu vou estar de folga. Eu vou estar conseguindo passar todas elas para vocês, as notas, tá bom? Eu estou passando a nota no PV, tá certo? Então, vamos lá iniciar mais uma aulinha nossa. Olha só, a gente viu na aula passada, sobre todos os sistemas. Sistema tegumentar, sistema linfático, Olha aqui, da nossa lesãozinha nível 4, eu tenho ali o sistema linfático, eu preciso saber se ele está funcionante, Eu preciso saber se o sistema respiratório do meu paciente está funcionante, porque se ele não tiver, ele não está levando oxigênio, para o meu paciente. Então, se não tem oxigênio, as células elas não vão se regenerar, tá bom? Então, a gente falou de todos esses sistemas, fisiologia das células, A gente estudou sobre a anatomia, o conceito de anatomia e fisiologia. Agora, eu vou explanar um pouquinho para vocês cada sistema, tá certo? Então, cada sistema a gente vai estar explanando para vocês. O sistema reprodutor. A gente tem o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. O que eu quero que vocês compreendam desses sistemas? A diferença de cada um, a anatomia dele, e a fisiologia. Porque o técnico de enfermagem, quando ele vai trabalhar, ele precisa saber como que funciona fisiologicamente o sistema reprodutor feminino, Às vezes um paciente chega para vocês e fala que está com uma dor no testicular, que apareceu uma bolsa, que ele não sabe, tem um líquido no testículo dele, ele sente muita dor, No canal da uretra, o paciente relata, olha, eu tô com uma ardência quando eu vou urinar, então você tem que saber
O enfermeiro ele vai passar uma sonda, você tem que saber auxiliar o enfermeiro a passar essa sonda. Você tem que saber que a bexiga, né? Você tem a uretra, após a uretra tem a bexiga. Você precisa saber que aqui o homem, ele pode ter uma alteração da próstata. Então, às vezes ele fala assim, eu tô com dificuldade de ir ao banheiro, eu não tô conseguindo fazer xixi, né? Eu tô com dificuldades. Então, pode ser algum problema de infecção ou pode ser alteração da próstata, dependendo, né, do quadro do teu paciente. Então, a anatomia e a fisiologia. Como que funciona o sistema reprodutor masculino, né? O homem, ele libera quem? O espermatozoide. Então, às vezes o paciente ele chega para você e fala: eu sou casado há 10 anos e não consigo ter filhos. Ele pode ter uma alteraçãozinha no sistema reprodutor dele, né? O espermatozoide dele pode estar com alguma dificuldade, diminuição de cauda, né? Esse espermatozoide ele não está conseguindo chegar no ovo. Ou esse teu paciente, ele anda muito a cavalo, então ele senta, né? Ele machuca o testículo, consequentemente pode causar alguma lesão e aí que impede ele de estar, né, tendo filho. Então, tudo isso você tem que estar avaliando no sistema reprodutor masculino. Cada partezinha anatômica, isso aí vocês só vão saber e entender na prática mesmo de vocês. E lendo, tendo leitura. Não adianta nada eu dizer para você, né, que você precisa... você precisa saber que existe a uretra, que existe o testículo, que, né, isso você precisa saber. Que existe a bexiga, né? Mas cada partezinha anatômica, né, que você possa entender, vocês têm aí a leitura mesmo, tá? É na prática, é ler várias vezes para vocês entenderem cada região. Aqui a gente tem o testículo, então, anatomicamente ele é dividido, né? Ele tem suas singularidades. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como anatomicamente funciona. E aí eu tenho o sistema reprodutor feminino, que ele é diferente do homem, né? A mulher ela já tem o útero, que é para receber o bebê, né? Entender o sistema reprodutor feminino é entender que a mulher ela precisa ter um útero saudável para gerar uma criança, ela precisa ter um útero saudável para que não cause doenças nela. Você precisa entender que a gente tem o útero para a vagina, né? Eu tenho uma vagina e que eu tenho a uretra que vai para onde? Para a bexiga. Então, muita gente acha que o mesmo canal do útero, né, que vai para o meu útero, ele é o da uretra que vai para a bexiga, e não é, tá bom? O útero tem o seu canalzinho, que é a vagina, e a bexiga, ela tem a uretra que vai para a bexiga, que é para poder ter o xixi. As mulheres, elas têm mais infecções do que os homens, porque o canalzinho da uretra dela é menor que o do homem, né? A vagina da gente pode ter bactérias que aí levam para o canal da uretra, tá bom? Tem mulheres que tem bexiga baixa, precisa fazer perinho. Então, tudo isso vocês vão estar vendo, né, na prática de vocês. Então, só para vocês entenderem que o sistema reprodutor feminino e masculino, ele é diferenciado, tá bom? Aqui a mulher também, ela tem o ovário, certo? O ovário da mulher. Esse ovário, é importante você saber que tem um ciclo, né, para essa mulher poder ovular. A mulher, ela não ovula 2, 3 vezes no mês, ela ovula apenas uma vez ao mês. Então, por isso que é importante que essa mulher seja orientada, certo? Para que quando ela quiser ter filho, trabalhar ali em cima de quem? Da tabelinha, né? Eu tenho primeiro, segundo e terceiro e quarto e quinto dia de sangramento. Professora, mas existem as mulheres que sangram, né? Mais tempo, 8 dias, 10 dias, isso aí já é uma alteração. Pode ser fisiologicamente, pode ser uma patologia, né?
da mulher, mas a base mesmo da mulher, a menstruação dela é 5 dias. Aí tá, professora, eu menstruei 5 dias, e aí? E aí eu venho a ter os dias inférteis após a menstruação. Por quê? O útero, ele tem uma camadinha chamada endométrio. Quando eu menstruo, essa camadinha, ela se desfaz. E aí, o óvulo, ele precisa dessa camada, que é para poder ele aderir à camada após ser fecundado, né? Para o bebê poder ter todos os nutrientes e minerais ali através da placenta. Então, eu tenho um período, né? Que eu tenho ali após a menstruação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, mais ou menos, inférteis, tá? Então, após a menstruação, a mulher, muito dificilmente ela vai estar engravidando, porque a ovulação dela não vai ocorrer. Aí eu tenho do 12º, ali começando do 11º dia até o 16º dia, após a menstruação, tá? Eu tenho ali o período fértil, ou seja, os dias que eu posso estar engravidando. Então, eu quero engravidar. Então, eu vou ovular nesse período, né? Que é do 11º ao 16º dia após a menstruação. E aí eu vou ter relação, que é para aumentar as chances de eu estar engravidando, do óvulo ser fecundado. Aí tenho, né, do 17º dia até o 28º dia, os dias inférteis. Só que assim, gente, a tabelinha, ela não funciona para toda mulher. Ela só funciona para mulher que o ciclo menstrual dela é certinho de 28 dias. Então, eu mesmo, para mim, a tabelinha ela não funciona, porque o meu período da menstruação, meu ciclo menstrual, ele geralmente é de 40, 35 dias, 28 dias, depende muito, né, do mês, da minha situação psicológica, se eu estiver muito estressada, a correria depende muito. Então, cada mulher altera de forma diferente, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, só para vocês entenderem, né, melhor o endométrio, né, e o ciclo, tá? Então, eu tenho que ter essa ovulação, eu tenho que ter o período do meu óvulo, ele regenerar, né, e se transformar em um óvulo, né, evoluir, e eu tenho que ter também o meu ciclo do endométrio, porque ó, eu tenho a menstruação, e aí o meu endométrio diminui e ele aumenta, que aí é onde eu posso estar engravidando, que é onde eu falei para vocês, tá bom? Que é o ciclo normal da mulher, mas se ela não tiver, né, um ciclo menstrual de 21 dias, infelizmente ela não vai conseguir ter, né, essa ovulação corretamente, os dias férteis corretamente, a ovulação, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Aí eu tenho o sistema tegumentar. Eu vou falar um pouquinho de cada sistema para vocês entenderem. O sistema tegumentar, você precisa entender ele, por quê? Às vezes, o técnico de enfermagem, ele não se atenta ao sistema tegumentar, mas ele é muito importante, né? Ele é subdividido. A gente tem ali a pele, unhas, pelos e variedade de glândulas, né? Que estão ali no meu sistema tegumentar. Ou seja, eu tenho a pele, sobre a minha pele eu tenho vários sistemas, né? Que podem estar ajudando ali o profissional técnico de enfermagem. Por exemplo, uma vacina. Você vai fazer uma vacina intramuscular, intradérmica, subcutânea, né? Você vai pegar um acesso, você precisa saber que aquele acesso você precisa fazer a higienização da pele, porque ele contém bactérias, né? Que ele contém poros que podem estar levando bactérias. Eu tenho também que entender que as unhas do meu paciente também é importante. Às vezes o paciente chega para você e fala que a unha está quebradiça. Pode ser alguma patologia, pode ser um estresse, pode ser algum produto, né? O pelo. Existem aqueles pacientes com tratamento de câncer, né? Que perdem todos os pelos. Então, a gente tem que estar orientando. Então,
Então, tudo isso é importante vocês estarem sabendo. Aqui a gente tem a estrutura histológica, né, da pele, que depois vocês vão estudar cada camadinha, né, vão ver lâminas, né, não sei se ainda vocês já viram, mas essa é a estrutura da pele. E aí eu tenho os tecidos, para cada sistema, né, tegumentar meu, eu tenho um tipo de tecido. Você observa o tecido pavimentoso simples. Então, cada tecidozinho é importante a gente estar avaliando, né? Tem o tecido de transição, a gente tem o prismático simples, né? E aí, cada tecidozinho desse, vocês vão estar estudando aí, né, em lâminas, avaliando. Mas é só para vocês mesmos entenderem que, vamos supor, o tecido que eu tenho no meu útero, ele é diferente do que eu tenho na minha pele. O tecido que eu tenho na minha boca, ele é diferente. Então, cada órgão, cada sistema da gente, ele tem um tecidozinho diferente. Olha só para vocês entenderem. Aqui, eu tenho, né, vários tecidos e demonstrando, ó, que cada órgãozinho meu, cada sistema meu, é um tecidozinho diferente. Então, para eu poder estar avaliando o meu paciente, igual eu falei para vocês, da lesão nível 4, né? Qual é o tipo de tecido, né? Da lesão nível 4, qual foi o tecido afetado? Então, tudo isso a gente tem que estar avaliando nosso paciente. Ah, professora, eu preciso aprender todos os nomes? Não, agora não. Isso é só para você saber que ele existe, que cada nível de tecido existe, que cada um tem uma função diferente, mas que cada órgão e sistema, ele tem um tecido diferente, que cada um tem um sistema diferente, fisiologicamente falando, de absorção de nutrientes, né? De recuperação das lesões, tá bom? Então, é só para vocês entenderem mesmo. E aí, nós temos as nossas unhas. As nossas unhas, elas têm uma placazinha, né? Localizadas na falange distal dos dedos. Cada unha recobre um leito ungueal, que tem a estrutura comum de pele e não participa da sua formação. A unha cresce a partir da raiz ou matriz e é basicamente composta por placas de queratina. Então, a gente tem que estar avaliando o paciente, ele tem algum fungo, né? Se ele tiver algum fungo aqui, aonde que está afetado? Ele está afetado só na placa ou ele está afetando a estrutura, né, da minha unha? Da unha do meu paciente, para que a gente possa estar tratando. Adianta eu colocar um produto sobre a unha? Não, porque ele não vai penetrar, então eu tenho que ter um outro produto. Eu tenho que atentar, né, qual é o tipo de medicação que eu vou estar usando, para que eu possa estar tratando o meu paciente, tá bom? E aí eu tenho o sistema nervoso. A gente tem que entender que os neurônios, eles estão, né, aonde? Sobre a nossa calota craniana, ali no nosso cérebro, tá? Então, como a gente viu na aula passada, o sistema nervoso, ele comanda todos os sistemas, né? E aí, se você tiver alguma alteração do sistema nervoso, você vai ter lesão dos sistemas e lesão, né, dos órgãos, da fisiologia, né, dos outros sistemas e também da anatomia. Então, você precisa, professora, eu preciso gravar agora cada pedacinho do meu sistema nervoso? Não. Você só precisa saber que o sistema nervoso, ele existe, né? E qual é a função dele? Qual é a função do sistema nervoso? Cada neurônio, ele se liga ao outro neurônio, que é para quê? Para passar informações, né? Vamos supor, o paciente está com dor. Você vai fazer aí uma morfina. A morfina, ela impede a conexão do neurônio, ou seja, o paciente ele não vai sentir dor. O neurônio para o outro, ele não vai transmitir a dor para o paciente. Então, aí há um bloqueio, né, do meu paciente. Até a quantidade da medicação que você vai fazer tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz uma quantidade exagerada, o médico prescreve, né, uma quantidade da medicação e você exagera, e aí, ao invés de você só diminuir a dor do seu paciente, você ceda ele, o paciente tem convulsões, né? Porque aí tem uma alteração neuronal. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação aos pacientes, tá bom? Então, tem as sinapses entre os neurônios, que é para mandar, né,
sinais um para o outro de que eu tô com dor, com fome, com vontade de fazer xixi, com vontade de ir ao banheiro, que eu tô com prurido, né? Que eu tô com alguma disfunção em um órgão, vamos supor, o coração, ele tá com alguma disfunção. Então, tudo isso, o sistema neurológico, ele vai estar atingindo. Então, a gente tem vários tipos de neurônios para cada um, né? A gente tem sinapses diferentes para cada função diferente. Ah, professor, eu preciso entender cada função. Não, você não precisa agora compreender e entender cada pedacinho do neurônio. O que a gente está aqui é para apresentar para vocês que eles existem e que lá na prática de vocês vão estar entendendo e também tendo esse acompanhamento em casa com leitura de material. O material está todo aí para vocês, tá ok? Então, aí você precisa entender que eu tenho o neurônio, né, receptor, e o neurônio motor. Então, cada neurôniozinho para cada função, ele vai ser diferente, algumas partes dele, anatomicamente falando e fisiologicamente falando para cada função. Aí, a gente pensa no colinérgico, né, que é o neurônio do sistema nervoso central. É acetilcolina, a monoaminas, a epinefrina, a dopamina, a histamina, né, que são neurotransmissores. Aminoácidos, ácido glutânico, ácido aspartico. Ah, professora, eu preciso entender tudo isso agora? Não. Você só precisa entender que cada neurônio, ele tem uma função diferente para cada sistema e para cada, vamos supor, eu tenho ali um neurônio que ele trabalha ali a parte da insulina, a liberação de insulina pelo pâncreas, né? E aí, se às vezes o pâncreas ele está funcionando normal, mas aí alguns neurônios eles estão com algum probleminha, a gente tem que estar avaliando isso aí, tá bom? O sistema nervoso central, a gente são liberados serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Que são substâncias que aumenta ou diminui os nossos sistemas. Ou seja, eu tenho aí o sono. O que leva ao sono? A serotonina. Ah, professora, o que leva a eu ficar em estado de alerta? Olha, eu estou preocupada com alguma situação. É a noradrenalina, né? Ah, o prazer é a dopamina. Então, são substâncias que são liberadas, né, que levam a ações do meu organismo. Função cognitiva, sexo, apetite, agressão, a pessoa é muito agressiva, então pode estar um excesso de dopamina ali nela, né? Então, eu tenho que ter essa ideia de que cada sistema nervoso meu, ele tem uma ação diferente de um sistema diferente, tá bom? Aí eu penso, né? Aí a gente tem as classificações dos sistemas. A gente tem a classificação do sistema nervoso central, né? Isso aqui, professora, eu preciso entender tudo isso? Não. É só para que vocês tenham conhecimento, tá? Que o nosso sistema nervoso, ele é subdividido, tá certo? A gente precisa entender que o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ele existe, né? Mas que cada um, é o neurologista. Aí eu vou trabalhar com o neurologista, eu vou estudar especificamente o sistema nervoso. Então, cada paciente, ele tem. Eu tenho aqui o somático, eu tenho o visceral. Então, só para que vocês entendam que o meu sistema nervoso, ele é diferenciado, cada partezinha dele. Olha só. Aqui a gente tem o nosso encéfalo, que é o cérebro, que a gente chama, né? Cada partezinha do meu cérebro, ele trabalha de uma função diferente, um sistema diferente. Aqui que ficam os nossos neurônios, tá bom? Eu tenho aqui o meu cérebro, que aí eu tenho o telencéfalo, eu tenho o diencéfalo e eu tenho o mesencéfalo, tá? Eu tenho aqui o tronco encefálico, que é essa outra partezinha. Eu tenho nele, eu tenho a ponte, eu tenho o bulbo, tá? E aí eu tenho o cerebelo, né? Professora, eu preciso decorar todas essas partes? Não. É só para você entender que o nosso cérebro, ele é subdividido, né? O nosso sistema nervoso, ele tá aqui
e que o nosso cérebro, ele é subdividido, tá bom? Ele não é único, uma peça única, tá? E cada partezinha do meu cérebro, ele comanda uma função do meu sistema, né? E vamos supor, eu sofri um acidente, eu tive uma lesão, né? No meu sistema nervoso, no meu cérebro, no meu encéfalo, no meu mesencéfalo, e aí eu perdi a minha visão. Mas eu ando, eu falo, né? Eu não tenho nenhuma outra lesão, só foi a visão. Ah, mas eu tenho um amigo meu que, infelizmente, ele não consegue respirar, ele vive no tubo. Então, eu tive uma lesão ali no meu cérebro, né, dos meus neurônios, tá? Que levou a esse paciente a não poder respirar. Então, o sistema respiratório dele tá comprometido, tá bom? Olha só. Só para vocês entenderem, ó, que cada partezinha do nosso cérebro, ele tem, né, uma função. Para audição, para fala, para os sentidos, né, do olfato, paladar, igual a gente falou da outra vez. Então, quem comanda é o nosso cérebro, tá bom? Aí eu tenho aqui o tronco encefálico, né, que o tronco encefálico é toda essa partezinha aqui do meu cérebro, que fica ali na minha cabecinha, guardadinho, tá bom? A gente precisa entender que o encéfalo fica entre o tálamo e a medula espinhal, tá bom? Que possui várias estruturas, como o bulbo, o mesencéfalo e a ponte. Algumas dessas áreas são responsáveis pelas funções básicas para a manutenção da vida, como a respiração, o batimento cardíaco e a pressão arterial. Então, o meu paciente, a pressão arterial dele está muito alterada. Então, vamos investigar se não tem nenhuma alteraçãozinha aqui, ó. Né? Não é só no coração, né? Também o sistema nervoso dele pode estar o quê? Alterado. Aí eu tenho as funções do cerebelo, né? Coordena músculo, né? O músculo esquelético, mantém o tônus muscular, coordena equilíbrio corporal. Então, o meu paciente, ele chega, ele não consegue se manter em pé, ele tá com uma disfunção, ele não consegue, a musculatura dele tá rígida. Então, vamos investigar, pode ter alguma alteração, pode ser bactéria, pode ser tumor, pode ser lesão, né? Pode ser alguma medicação que ele tomou e causou. Então, a gente fazer essa investigação. E aí eu tenho a medula espinhal, né? A medula espinhal, ela fica no meio das nossas costas, né? Ela fica na região mediana das costas, tá? E a medula espinhal, ela é irradiada de vários nervos. E aí que vem, né, o comando para o nosso cérebro de dor, de sensações, né? Aí eu tenho a estrutura da nossa medula, né? Que aí eu tenho os ramos de nervos, eu tenho toda uma estrutura medular. Aí eu tenho aqui, para vocês saberem, né, as vértebras. Professora, eu preciso saber o nome de cada uma? Não, você precisa entender que elas existem no momento, né, e que durante a vida acadêmica de vocês e a prática de vocês, dependendo da necessidade, vocês vão tá avaliando cada uma. O meu paciente chegou com uma dor na região cervical. Então, região cervical. O meu paciente, ele chegou com uma dor na região lombar. Então, pode ser alteração, né? Do meu sistema nervoso, pode ser uma infecção de rins, então isso aí precisa ser investigado, tá certo? Aí eu tenho a classificação, novamente, que não. Aí eu tenho meu sistema límbico. Esse sistema límbico é só para que vocês entendam que o meu cérebro, ele existe, o hipocampo, a amígdala, o corpo mamilar, o bulbo oftálmico. Então, cada regiãozinha é responsável por uma função do nosso corpo, tá bom? Aí eu tenho o meu cérebro, eu tenho o giro, né, que é igual eu falei para vocês. Essas estruturas controlam, né, muitos comportamentos humanos essenciais, tá bom? Então, a gente tem que entender que para produzir, vamos supor, para uma pessoa sorrir, né, tem toda uma estrutura que está ali envolvida, tá? Tem
tanto no meu sistema nervoso quanto no meu sistema muscular, tá? Para que essa pessoa venha a sorrir. Para que a pessoa mexa a perna, né? Tenha os movimentos de reflexo, de dor, de calor. Eu tenho, né, o meu sistema nervoso, cada regiãozinha, para poder estar avaliando isso aí. Então, se o meu paciente chega com muita dor, né, eu vou avaliar esse meu paciente como um todo. Eu não vou avaliar só a queimadura, né? Eu tenho que passar tanto uma medicação na pele do meu paciente, que é o sistema tegumentar, quanto, né, bloquear o sistema nervoso dele para dor, para que ele não venha a sentir mais as dores, tá bom? Eu tenho aqui as ramificações, isso é só para vocês entenderem, né, que cada sistema tem uma ramificação diferente, tá bom? Aí, ó, igual eu falei para vocês, o nosso sistema nervoso, ele comanda cada órgãozinho, cada sistema nosso. Então, cada sistema, ele é comandado pelo sistema nervoso de cada regiãozinha da nossa medula. Ah, professora, eu preciso entender tudo isso agora? Não, por enquanto não, tá bom? Aí eu tenho as doenças, né, que vocês podem estar aí avaliando, tá certo? Eu tenho as doenças, tem infecções, né? Tem pacientes que têm várias infecções, tá? A gente tem lesões, né? Que causam, olha só, a gente tem um exemplo, né? Vocês lembram do super-homem, do primeiro super-homem? Ele não movimentava, né? Ele apenas do pescoço para baixo, ele não tinha nenhum movimento, tá? Então, aí eu tenho degeneração de células, né? As células não funcionam, então o sistema, ele não vai funcionar, tá certo? Eu tenho as doenças degenerativas, elas existem, né? E aí, esclerose múltipla, eu não sei se vocês conhecem a diarista, a Cláudia, ela tem esclerose múltipla, então ela paralisou completamente, né, o sistema locomotor, o sistema neurológico dela. Então, ela ficou difícil para ela andar, para falar, para se alimentar. Então, são doenças, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, né? O paciente, são doenças do sistema nervoso que o paciente, ele fica com uma lesão que impede ele de fazer suas atividades normais, leva ao esquecimento, ele volta, como se ele fosse uma criança, né? Então, o sistema neurológico dele fica todo alterado, tá certo? E aí, aqui eu tenho os exercíciozinhos para vocês resolverem. Essa é a nossa segunda avaliação, tá certo? Eu quero que vocês respondam e enviem para mim no grupo, tá certo? Então, ó, cite as funções do sistema nervoso. Já falei para vocês. Quais são as divisões do sistema nervoso central? Tá aí para vocês, tá? Nos slidezinhos de vocês, tá bom? Então, vocês vão resolver esses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me perguntar. E aí, eu já falei para vocês o sistema sensorial, né? A gente só vê algumas fotinhas para que vocês entendam. Já falei para vocês a classificação, língua, fossas nasais, né? Que é o olfato, o paladar, a pele, que é o tato, o ouvido, a audição e o olho, a visão. A gente já falou isso na aula passada, lembra? Isso aqui é só para vocês compreenderem, tá bom? De imagens, tá? Aí a gente tem o tato. Então, são sensores que a gente tem, né? Para a gente poder captar as sensações, né? Estruturas, tá bom? Aí eu tenho o paladar, que aí você pode tá entendendo que a tua língua, ela tem várias funções, não só de ajudar na alimentação, de absorção de nutrientes, de sabores, né? Tudo isso, ela é responsável, tá? Então, o paciente, ele já começa a ter absorção de medicação pela boca, através da língua e na minha boca, tá
bom? A gente tem que entender isso aí. Ah, professora, aonde é que tem o amargo da língua? Então, a gente já tem na extremidade final da minha língua, eu tenho o amargo. Eu consigo identificar o ácido, o salgado e o doce, tá? Então, é importante vocês entenderem que a minha língua é o meu paladar. Então, eu vou conseguir identificar os sabores, tá certo? E aí, eu tenho os outros sabores. Eu tenho o azedo, tenho o salgado, né? Tem outros sabores. E que são essas estruturazinhas, ó, né? As papilas, né? Que vão me dar essa sensação, tá bom? E a língua também, ela me dá a sensação de tato. Por quê? Quer ver? Vocês tentam experimentar aí. Coloquem a língua sobre os seus dentes, ó. Passam a língua no dente, ó. Você consegue identificar exatamente todo o formato do seu dente, certo? Então, ela também tem a função de tato. Ela consegue identificar o formato do dente, a estrutura, né, do dente. E aí eu tenho o olfato. A gente pensa o quê? Ah, professora, o olfato ele serve para quê? Só para sentir os cheiros? Não. Ele é responsável por várias ações. Por exemplo, a gente tem aí o vírus da gripe, né? O vírus da gripe, ele diminui a sensação de olfato, ou seja, ele bloqueia, né, o nervo olfativo. Então, o paciente ele não vai sentir o olfato e também bloqueia o paladar, tá certo? Olha só como é que acontece, né? Eu tenho aí um bloqueio que fica, né, bloqueando o meu nervo olfativo, né? Cria um muco aqui que eu não consigo sentir o cheiro, tá? E também bloqueia o meu paladar, tá certo? Então, existem alguns vírus que fazem isso. O vírus da gripe também causa. E aí, eu tenho a audição, só para vocês entenderem, né? Muito cuidado com estar colocando coisas no ouvido, não pode. O nosso ouvido, ele não é limpo, tá? É só a nossa orelha, a parte externa. A gente não pode estar limpando internamente, tá? Colocando coisas, objetos, pena de galinha, tem pacientes que colocam, infeccionam, né? Então, anatomicamente, esse é o formato da minha audição. Essas partezinhas vocês não precisam, né, entender agora. Isso vocês podem estar lendo depois, tá? Aí eu tenho a minha visão. Eu também tenho várias doenças, né? Tem pacientes que lesionam, né, o saco lacrimal, então causa inflamação, principalmente crianças, né? Eu tenho lesões, né, da minha córnea, da minha íris, né? O paciente ele pode ficar cego, tá? Tem pessoas que retiram totalmente as sobrancelhas. Vocês sabem para que serve a sobrancelha, meus amores? É para evitar com que o suor ele caia nos nossos olhos. Então, não vamos retirar as nossas sobrancelhas, por favor. Ela tem uma função que protege o nosso olho, tá certo? Então, essa é a nossa visão. Ah, professora, eu preciso saber que existe toda essa anatomia do meu olho? Sim, você precisa saber. Ah, eu preciso decorar agora todas essas palavrinhas, né? Coroide, ponto cego do olho. Não, você não precisa. Só conforme você vai passando os dias, você vai estudando e entendendo. Esse aqui é o exercíciozinho, vocês também vão estar me encaminhando ele no grupo. Aí eu tenho o sistema endócrino, que a gente já falou sobre o sistema endócrino, né? O sistema endócrino são todas as glândulas. Então, a gente tem aí várias glândulas, né? Que são responsáveis por várias funções do nosso corpo, tá? Essas glândulas, né? A glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitarina, a tireoide, a paratireoide, o timo, os suprarrenais, o pâncreas, né? Que também é
do sistema endócrino, o ovário e os testículos. Então, fazem parte do meu sistema endócrino, tá certo? Então, o conjunto de órgãos, de secreções, que eles vão, denominados hormônios, que eles vão secretar substâncias para ajudar nas funções, né, dos meus sistemas, tá certo? E aí, eu tenho a glândula exócrina, né, conduto, ou seja, ela secreta no epitélio ou no endotélio, endócrinas sem ducto, elas secretam na corrente sanguínea. Então, eu tenho glândulas que secretam no epitélio ou no endotélio, e eu tenho glândulas que já vão direto para a corrente sanguínea, e eu tenho glândulas que secretam mistas, ou seja, tanto na corrente sanguínea quanto no epitélio. Então, isso aí é só para vocês entenderem. Cada glândula, olha só, a gente tem aqui várias glândulas. A glândula pineal, então, glândulas, você precisa entender que elas, para cada órgão ou para cada sistema meu, eu tenho uma glândula para estar ajudando, né, a formação desse sistema e também na função desse sistema. Olha só. Certo? Então, a minha hipófise, né? Eu tenho aqui a tireoide, eu tenho as suprarrenais, que é acima dos rins, eu tenho a do pâncreas, né? Eu tenho aqui do meu testículo, eu tenho do meu ovário, no caso a mulher. Então, cada glândulazinha, tá? Ela é responsável aí por um sistema diferente, tá certo? E também pela funcionalidade do nosso cérebro, né? Ele comanda, né, todas as glândulas, tá certo? Olha só no meu hipotálamo, eu tenho hipófise anterior, né, e que são glândulas endócrinas que nos ajudam aí. Aí eu tenho aqui os hormônios, olha só. Tem pacientes que têm deficiência hormonal, né, na menopausa, por exemplo. Tem um paciente que tem a menopausa, então ela tem uma alteração do crescimento. Professora, eu tenho uma amiga que o filho dela não cresce, né? Professora, tem um paciente que ele está aumentando de peso muito rápido. Então, vamos investigar a tireoide, né? Vamos investigar o LH, esse paciente, né? Ele está tendo alguma disfunção no ovário ou no testículo? Vamos investigar o LH, né? O TSH, vamos ver a tireoide, vamos identificar se a tireoide desse meu paciente está alterada ou não, tá? O meu útero, né? Eu tenho ocitocina, né? E as glândulas mamárias, que são responsáveis, as glândulas, os hormônios são responsáveis pela contração, são responsáveis, a prolactina, por exemplo, é responsável pela lactação. Então, tem paciente que não consegue amamentar de forma nenhuma, então pode ser uma deficiência. Aqui a gente tem aí, ó, a glândula da tireoide, né? Que anatomicamente, ela fica aqui, ó, na frente da minha traqueia, tá bom? Então, isso aí é só para vocês entenderem, tá? Eu tenho a triodotironina, né, que é o T3, que também é uma glândula, né, endócrina, do meu sistema endócrino, tá bom? Do sistema metabólico, então tem paciente que engorda rápido demais, tem paciente que não engorda, que emagrece muito. Então, eu tenho hipertiroidismo, hipotiroidismo, né, que são as doenças. Tem a calcitonina, né, que ela reduz o nível de cálcio no sangue, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o cálcio, porque pode dar fragilidade nos ossos, né? Eu tenho o paratormônio, que é o PTH, que eleva o nível de cálcio no sangue. Então, você pode ver aí, ó, tem uma glândula que reduz o nível e tem uma glândula que aumenta. Então, a gente tem que estar investigando cada paciente. Aí eu tenho o pâncreas. O pâncreas, ele libera o quê, meus amores? A função primordial do pâncreas é liberar insulina, né? Então, aí eu tenho paciente que tem a diabetes, que não libera insulina. Vamos tentar investigar o que está acontecendo, né?
vamos dar, já que ele não libera insulina, vamos dar insulina para ele poder estar reduzindo aí o açúcar no sangue dele, tá bom? Então, aí eu tenho a glândula suprarrenal, que eu já mostrei para vocês, e aí cada glândula, né, do meu sistema endócrino, ela é responsável por um sistema diferenciado, tá bom? Isso aqui é só para vocês saberem que existe. Aí eu tenho aqui os exercícios de fixação que vocês vão me enviar também, tá certo? Aí, agora, eu vou passar um vídeo para vocês. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso Introdução à Fisiologia Humana. Eu sou o Dr. André Lopes, eu sou PhD em Ciências do Movimento Humano e vou conduzir vocês neste curso online do Instituto Sul Brasileiro de Cursos e Qualificações, o ISUBRA. Espero que a gente possa abordar vários assuntos interessantes e sanar algumas dúvidas que você... Fala, equipe da enfermagem, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor, enfermeiro, pesquisador, divulgador científico no campo da educação e saúde, com ênfase em enfermagem, e estou de volta para falarmos sobre anatomia aplicada à enfermagem. No primeiro vídeo desta série, fizemos a introdução da disciplina e apresentamos a definição de anatomia, as 3 abordagens básicas para o ensino e aprendizagem do assunto e traçamos paralelos entre a atividade assistencial da enfermagem e o emprego dos conhecimentos em anatomia humana. Caso vocês sejam novos por aqui, aproveito para agradecer a sua participação, te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir, compartilhar esse vídeo e caso queiram tirar alguma dúvida, me sigam no Instagram e deixe sua pergunta lá no direct. É importante destacar que as referências bibliográficas utilizadas na produção deste vídeo, desta aula, foram gentilmente doadas ao nosso canal pela editora Ateneu, parceira e apoiadora do nosso projeto aqui no YouTube. Para você que quer comprar e conhecer um pouco mais sobre os livros de anatomia humana que utilizamos como base desta videoaula, na descrição deste vídeo estarão listados todos os links promocionais com super descontos. Como já vimos no primeiro vídeo da série sobre anatomia humana aplicada à enfermagem, o termo anatomia refere-se ao estudo da estrutura corporal e das relações funcionais entre estas estruturas. O corpo humano é constituído por vários níveis de organização estrutural, que são associados entre si e podemos classificá-los em nível químico, celular, tecidual, nível orgânico, nível sistêmico e, por último, o nível de organismo. O nível químico inclui todas as substâncias químicas necessárias para a manutenção da vida. As substâncias químicas são constituídas de átomos, a menor unidade da matéria, e alguns deles, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, são essenciais para a existência da vida como a conhecemos. Conhecer o nível de organização anatômico-estrutural em âmbito químico faz com que estudantes e profissionais de enfermagem estimulem o pensamento crítico, o pensamento clínico, no momento da tomada de decisão e execução de atividades assistenciais. Podemos apresentar como exemplo um paciente portador de uma lesão por pressão em estágio 4, onde o processo de cicatrização ocorre por segunda intenção, e a equipe de enfermagem precisa ter uma visão ampliada da condição clínica do paciente. Nas ações terapêuticas de prevenção e tratamento de lesões cutâneas, o foco não pode ser apenas a ferida, e sim o paciente como um todo. Diagnosticar, estadiar a lesão, prescrever as coberturas primária e secundária, de nada vai adiantar se não entendermos, se não avaliarmos os parâmetros da bioquímica corporal do nosso paciente. Neste caso, é preciso identificar carência de substâncias químicas como proteínas, vitaminas, sais minerais e demais nutrientes que participam de forma direta e ativamente do processo de cicatrização da fisiologia humana. Desta forma, o enfermeiro pode discutir com profissionais da equipe multidisciplinar em saúde, em especial médicos e nutricionistas, sobre a necessidade de suplementação proteica, aumento da ingesta hídrica, redução do consumo de sal, de açúcar, como forma de agilizar e otimizar o processo de cicatrização. Os átomos podem se combinar para formar moléculas onde 2 ou mais átomos unidos formam estruturas mais complexas, como proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, entre outras estruturas. O grupamento de átomos, que chamamos de moléculas, quando agrupados e organizados, dão origem a segundo nível de organização estrutural em anatomia, o nível celular. No nível celular, temos as células, que são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo vivo, constituída de membrana plasmática, citoplasma, organelas citoplasmáticas, material genético, água, sais minerais, entre uma infinidade de outras substâncias e estruturas. Conhecer este nível de organização anatômico-estrutural é importante para entendermos
Por exemplo, a existência de doenças congênitas, as fases de um processo de cicatrização, o fenômeno da multiplicação de células cancerígenas, assim como o estudo e o desenvolvimento de técnicas assistenciais, terapêuticas, farmacológicas, dietéticos, nutricionais, entre outras ações da equipe multidisciplinar em saúde. Ainda trabalhando com o nosso exemplo do paciente portador de lesão cutânea, estágio 4, conhecer as características anatômico-fisiológicas dos diferentes grupos celulares presentes na ferida, direciona o pensamento crítico, o pensamento clínico e a tomada de decisão por parte do estudante ou do profissional de enfermagem envolvidos e prescritores da assistência ao paciente. O terceiro nível de organização anatômica é o nível tecidual, onde um grupo de células se unem, se organizam e desempenham uma função particular e específica. No nosso organismo, temos 4 tipos básicos de tecido: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e, por último, e não menos importante, o tecido nervoso. Ainda utilizando o nosso exemplo do paciente portador de lesão cutânea, o estudante ou profissional de enfermagem pode diferenciar os tecidos presentes na lesão, como, por exemplo, o tecido de granulação e o tecido necrótico, o que facilitará a sua tomada de decisão terapêutica no momento de prescrever os cuidados diretos do paciente, as coberturas e tipo de curativos utilizados na lesão. Depois de falarmos dos níveis químico, celular e tecidual, chegamos ao 4º nível de organização anatômico-estrutural, que é o nível orgânico. Quando diferentes tipos de tecidos se unem, se organizam e desempenham funções específicas, temos aí a formação de um órgão. Os órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos diferentes que possuem funções específicas e geralmente apresentam uma forma reconhecível. Revisitando o nosso exemplo, nosso paciente é portador de uma lesão por pressão estágio 4 e as células, tecidos e órgãos comprometidos por esse processo patológico são diversos. Podemos citar o próprio tecido epitelial, subcutâneo, a musculatura esquelética, vasos sanguíneos e linfáticos, tendões, terminações nervosas, que precisam ter seu comprometimento estrutural e funcional avaliados diante da lesão cutânea, para que uma proposta terapêutica seja formulada e empregada, aplicada de forma eficaz. Entender a dinâmica evolutiva da lesão, os tecidos acometidos no processo, nos oferece a possibilidade de estabelecer um nexo causal, formulação de uma hipótese diagnóstica, a elaboração de um plano terapêutico assistencial, o que favorece e vai otimizar também o processo de cicatrização dessa ferida. O 5º nível de organização anatômico-estrutural é o nível sistêmico. Um sistema é um conjunto de órgãos relacionados entre si que desempenham uma função em comum. Por exemplo, temos o coração, que é um órgão central que integra o sistema circulatório, juntamente com os vasos sanguíneos, o próprio sangue, entre outros órgãos e estruturas. O nosso paciente, do exemplo, que é portador de uma lesão por pressão, tem sistema tegumentar afetado pela ferida. O sistema tegumentar é composto pela pele e seus anexos, como pelos, as unhas, as glândulas sebáceas, sudoríparas, terminações nervosas, entre outras estruturas que exercem funções de extrema importância dentro do corpo humano, como proteção, regulação da temperatura, produção de vitaminas, de hormônios, entre outros. Mas é igualmente importante avaliarmos e analisarmos o posicionamento anatômico da lesão cutânea, da lesão por pressão, que é no sistema tegumentar. Porém, sem negligenciar outros possíveis fatores secundários que podem favorecer ou prejudicar o processo de cicatrização. É imperativo que você, estudante ou profissional de enfermagem, entenda o comportamento anátomo-fisiológico do tecido em questão, para que sua abordagem terapêutica assistencial seja bem sucedida e bem implementada. Reunimos átomos e formamos moléculas. Reunimos moléculas e formamos células. Reunimos as células e formamos os tecidos. Depois, reunimos os tecidos e formamos os órgãos. Reunimos os órgãos e formamos sistemas. E por final, ao reunirmos sistemas do corpo humano, teremos o mais alto nível de organização anatômico-estrutural, que é o nível de organismo. Neste nível, todos os sistemas do corpo humano funcionam ao mesmo tempo, com o objetivo de criar e manter as condições metabólicas compatíveis com a vida humana. Ao dominar tal conhecimento, ficará bem mais fácil para mim, para você estudante e demais profissionais de saúde, traçarem planos terapêuticos assistenciais eficazes e direcionados ao contexto orgânico e geral do nosso paciente. Resgatando a situação-problema utilizada como exemplo neste vídeo, é importante entender que é impossível tratar a lesão cutânea de forma isolada, excluindo os outros sistemas, pois a pele e demais estruturas que a compõem são afetadas pelo processo patológico em questão, a lesão por pressão, integram e se relacionam com sistemas orgânicos difusos no sistema orgânico do paciente,
fundamentais para a manutenção do equilíbrio funcional do corpo humano, a chamada de homeostase. Uma ferida terá seu tempo de cicatrização aumentado caso haja importante alteração no sistema circulatório, como insuficiência cardíaca, uma trombose venosa ou arterial, hipertensão arterial sistêmica, que inviabilize uma perfusão sanguínea adequada ao tecido tegumentar e ao músculo lesionado. O coração, os vasos sanguíneos e o próprio sangue têm como função transportar oxigênio, nutrientes, sais minerais, hormônios, água e uma infinidade de substâncias que favorecem a viabilidade da vida em homeostase, da vida em equilíbrio. Uma ferida localizada em uma região anatômica pouco perfundida e irrigada por sangue rico em oxigênio e nutrientes deixará todas as estruturas que a compõem diferentes níveis de organização anatômico expostas a condições incompatíveis com a vida humana, causando a destruição das estruturas moleculares, a morte das células, dos tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, caso não seja prontamente resolvida a questão da lesão, a viabilidade da vida se torna prejudicada. Tal afirmação encontra sustentação científica no simples fato de que os sistemas trabalham de forma integrada no corpo humano. Um paciente portador de uma lesão por pressão em estágio 4 apresenta um ferimento com características definidoras como a destruição das camadas da pele, tecido subcutâneo, face muscular, linhas tendíneas, terminações nervosas, que além de desconforto e da dor, expõem o paciente ao risco iminente de infecção local ou sistêmica, o que poderá evoluir clinicamente para o óbito. Conhecer e dominar bem disciplinas como anatomia humana nos ajudará a nos tornarmos bons profissionais naquilo que escolhemos fazer enquanto profissão. Seremos bons profissionais da enfermagem, se você dominar e trabalhar bem os conhecimentos científicos no atendimento ao seu cliente. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos sobre a disciplina de anatomia humana aplicada à enfermagem, se inscreva aqui no canal, ative as notificações automáticas, curta, compartilhe esse vídeo e me siga lá no Instagram. É no Instagram que respondo as suas perguntas e tiro suas dúvidas via direct. Então vai lá no Instagram, @enfmarcelosantos e me siga. Um forte abraço, bom estudo e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Sigam ele no Instagram. Nossa, tem tanto vídeo bom, tanto vídeo bacana. Ele ensina tanto pra gente. Vocês viram que todo o nosso sistema, ele começa desde as células, né, até os sistemas, tá? Então, o técnico de enfermagem, ele tem que ter essa visão ampla, né? Ele tem que entender que o ser humano, ele é como um todo. Vocês não vão atender um paciente focando apenas no que você está vendo. Você está vendo um paciente com uma fratura, por exemplo, uma fratura exposta. Ali teve rompimento de vasos, ali teve rompimento de musculatura. Ali tem problema, né, para circulação de oxigênio, de nutrientes, então tá tendo um problema de nutrição daquele tecido, tá? Ali tá tendo uma hemorragia, esse paciente ele fica com alteração no sistema circulatório dele, no sistema cardíaco. Então tudo isso vocês têm que ter uma visão ampla, não só uma visão única de um técnico, de eu vou ali mobilizar, né, estancar aquele sangramento e pronto. Não. O paciente ele precisa se alimentar bem. Ele precisa ter, fez a cirurgia do paciente, ele foi para casa. O técnico ele precisa estar orientando esse paciente para que ele tenha uma alimentação adequada, cuidado com os movimentos, né, que ele vai fazer, porque os movimentos podem causar uma lesão mais séria, pode estar diminuindo, né, o tamanho desse osso, desse sistema esquelético dele, pode estar causando uma má nutrição, né, daquela cicatrização. Então, tudo isso o técnico de enfermagem ele tem que estar orientando. Né? O paciente tem uma alimentação adequada, um repouso adequado, a funcionalidade anatômica desse paciente, como que está ficando. Chega um paciente para você com pressão alta, você faz a medicação, por exemplo, e aí você manda esse paciente para casa? Não. Você aguarda para ver se a medicação ela vai fazer efeito,
para ver se o sistema cardíaco dele volta ao normal. Vamos supor o paciente que está com oxigênio, paciente com Covid, está com uma lesão pulmonar, uma infiltração pulmonar. Esse paciente ele está no O2. O médico, ele chega para você e fala, suspende o oxigênio do paciente. Ele está saturando 92, ele está saturando bem, suspende. E você vai lá e simplesmente tira o oxigênio do teu paciente. O que vai acontecer? Você precisa avaliar, após retirada desse oxigênio, avaliar a saturação, a frequência cardíaca desse paciente, para saber se ele vai ficar bem, se a saturação vai permanecer, se a saturação vai melhorar, se a frequência cardíaca dele vai melhorar, se a frequência cardíaca dele vai permanecer, ou se esse paciente piora. Para que você possa estar dando uma assistência adequada a esse paciente. Tá certo? Então, é isso que eu quero de vocês como técnico de enfermagem. Que vocês tenham essa visão de que o seu paciente, ele não é só aquele problema e pronto. Você fez a medicação e pronto. O teu paciente está com dor. Por exemplo, ele chega com dor. E aí, é feita a medicação prescrita pelo médico. Você vai mandar esse paciente para casa após essa dor intensa em região, vamos supor, em região cardíaca, por exemplo. A pressão está alta e ele está com algia intensa? Não. Vamos avaliar se após a medicação, essa dor persiste. Porque a dor passa quando você toma a medicação. E após o efeito da medicação, vai persistir? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Eu não posso manter o paciente aqui porque está superlotada a minha unidade. Oriente o seu paciente. Você vai agora para casa, você está sob efeito da medicação. Se caso a dor retornar, você volta para a unidade. Tá certo? Na aula passada a gente viu todas essas classificações de anatomia, né? As posições, a gente fez toda a avaliação antes da gente terminar, né? Que nós temos que ter essa avaliação, certo? A gente viu as alterações anatômicas, né? As variações anatômicas, a gente avaliou tudo na aula passada, não foi? Olha só, o sexo, o biotipo, a gente avaliou todas elas, né? Aí, deixa eu ver. Tá bom. Aí aqui a gente vai para o sistema articular, que são as articulações, tá? O sistema articular nada mais é que são todas as articulações que eu falei na aula passada. A gente tem as articulações que servem para quê? Para os nossos movimentos, né? Você se movimenta, você consegue pegar, você consegue movimentar sua cabeça, seu corpo, né? O seu punho, através de quê? Das articulações. E aí, elas estão ali juntinhas com quem? Com o sistema esquelético, né? E o sistema muscular, estão tudo ali agregado. Por quê? Sem as articulações, sem o sistema esquelético, sem o sistema muscular, nada funciona, tá certo? Então, tem que ter os três sistemas ativos, né? Ali no meu paciente. Então, todas essas articulações, elas são articulações importantes, né, para o nosso paciente, certo? Que é o que eles chamam de junta. Então, o teu paciente, ele chega para você, né, e fala que tá com dor. Uma dor na articulação do joelho, do punho, né? E essas articulações também, elas têm a função tanto de, né, diminuir o atrito entre um osso e outro,
tá? De movimentação, né? E manter unido o nosso sistema esquelético, tá certo? Então, a nossa articulação, ela tem essa função. A gente tem vários tipos de articulações. Por exemplo, na calota craniana, né? A gente tem as articulações que são cartilagens, né? Sinoviais, que é para manter... O bebê, ele nasce com essas articulações todas abertinhas, né? E aí, quando a gente cresce, que é para o nosso crânio desenvolver, o nosso cérebro também, aí elas vão se juntando e viram cicatrizes, como essa, certo? Eu tenho algumas articulações que elas são cartilaginhas, que é a fiartrose, né? Que fica aqui no osso do quadril, entre o fêmur e o osso do quadril. Então, a gente tem as sinoviais, que fica ali no joelho, que tem um líquido, né? Que é a diartrose. A gente tem várias articulações que elas são responsáveis pela união, né, do osso, que é um tecido fibroso, tá? Essa união é importante para evitar o atrito do osso, para evitar o desgaste ósseo. Então, a gente tem paciente que tem lesões nessas articulações e aí temos um desgaste ósseo muito importante, tá? Para mobilidade, como eu já falei para vocês, né? A gente tem as suturas, que, como eu mostrei para vocês, é uma pequena quantidade de tecido fibroso, que encontra-se na maior parte das juntas do crânio. Então, geralmente, as suturas é na calota craniana, tá bom? Olha só. Esse aqui é um crânio de um bebê. Aí, a gente tem as fontanelas. A fontanela, né? Que ela serve para o bebê, que a gente chama de moleira, né? Que fica abertinhas, que é para o cérebrozinho desenvolver, e depois isso aí ela vai fechando, tá? Então, o recém-nascido, geralmente, é para gerar aí uma estabilização do crânio, né? Para passar pelo canal do parto. Então, essa fontanelazinha fica aberta, e aí, quando o bebê passa pelo canal do parto, ela, tipo, diminui, o bebê passa, e aí, conforme o tempo, o cérebro vai desenvolvendo, a calota craniana também, e elas vão se fechando, certo? A gente tem as suturas planas. Então, existem vários tipos de articulações, né? Tem as planas ou retas, né? São lisas e lineares. A gente tem as articulações escamosas, né? A gente tem as articulações serráteis, as esquindilenses, né? Que ficam na parte posterior do crânio. A gente tem a articulação, só um minutinho, voltar aqui, a sindimose, né? A sindesmose, que são articulações, pelo formato das articulações, a gente dá um nome para ela. Professora, eu preciso saber de cada articulação o nome? Não. É só para você saber que ela existe. Eu tenho aqui a gonfose, né, que fica lá na minha arcada, abaixo da minha arcada dentária, né? Ela serve para união, né, entre os dentes, tá? Fica ali no maxilar, bem abaixo do dente, então ela serve para a união dos dentes. O tecido une a raiz do dente. Então, cada cartilagem, ela tem, né, a sua função. A gente tem a sincondrose, né, que é a cartilagem ali que você, geralmente, ela fica aqui no externo, né? A gente tem o externo e as costelas. Então, fica entre o externo e as costelas, né? E tem alguns ossos do crânio também, a gente tem a circondrose. Tem a sinfose, a sínfise, que a sínfise, ela fica na mulher e no homem, né? A gente tem ela aqui, ó, na união do osso do quadril. Ela é uma cartilagem fibrosa, fibrocartilaginosa. Então, ela também
ela tem a função de estar unindo ali o osso do quadril e também para dar passagem para o feto passar ali. Ela abre quando o feto vai ter passagem, quando a gente tem o parto normal, tá bom? As articulações sinoviais, igual eu falei para vocês, a gente tem elementos das articulações sinoviais, né, externamente e internamente. Então, isso aqui, professora, eu preciso saber? Não, você só precisa saber que elas existem. Tem as articulações sinovial capsular articular, tem a sinóvia, que é essa aqui, que fica lá no joelho, que para evitar o atrito, né? Ligamentos, meniscos, ela ajuda. Eu tenho a cavidade articular, né? Que é onde fica a minha articulação. Eu tenho, olha só, essas são as cavidades onde fica a minha articulação. Ela fica ali grudadinha, ó, no osso, tá? Os ligamentos, né, que são os ligamentos que unem, né, tanto os ossos quanto as minhas articulações. Eu tenho os meniscos, né, que os meniscos, você já vê muito falar, a pessoa que tem bruxismo, né, ela morde, né, muito à noite, né, e aí desgasta muito essa cartilagem que une, né, os ossos da face, tanto a mandíbula, né, aqui nessa região abaixo da nossa audição, certo? Da nossa orelha. Aí eu tenho plana, né, eu tenho cartilagem, o ginglino, né, eu tenho a tirocoídea, né, então eu tenho a celar, eu tenho a condilar, que fica na articulação, aqui abaixo da minha orelha, da minha mandíbula. Eu tenho a esferoidea, né, que fica aqui, ó, na articulação do meu ombro. Então, aqui é para vocês terem uma ideia, tá? De todos os tipos de cartilagem que a gente tem. Professora, precisa eu decorar cada nomezinho? Não, é só para você saber que existe diferença entre elas, tá bom? Aí eu tenho os tipos de movimento das cartilagens. Eu tenho deslizamento, eu tenho extensão e flexão, eu tenho abdução e adução. É para isso que cada uma serve, o formato de cada uma serve, né? Eu tenho a rotação medial e a rotação lateral, né? Eu tenho a supinação e a pronação, né? Que eu consigo, ó, virar o meu braço e voltar, né? Aí eu tenho os tipos de movimentos também. Eu tenho circundação, eu tenho flexão plantar, dorsal do pé, eu tenho inversão e eversão, eu tenho protração, ó, e a retração, eu tenho a depressão e elevação, certo? Eu tenho também a classificação funcional das articulações sinoviais, monoaxial, eu tenho a biaxial e eu tenho a triaxial, né? Que a gente tem que entender, saber que elas existem, né? Porque eu tenho movimento de acordo com cada função da minha articulação, tá bom? A importância prática, né? A prevenção de uma boa articulação é uma das condições mais importantes para o bom desenvolvimento, né, do desempenho do movimento, tá? Então, se eu não tenho uma articulação saudável, o meu paciente, a gente tem muito aí pacientes que têm lesões nas articulações por trabalho repetitivo, que são as lesões, né, de punho, eu tenho as lesões cervicais, eu tenho as lesões de ombro, né? Então, são lesões que, por movimento repetitivo, tem as lesões das articulações que ficam aqui na coluna, né? Então, o paciente, a gente precisa identificar qual articulação está lesionada do meu paciente, tá certo?
Aí eu tenho as contusões que acontecem, né? Lesões nas minhas articulações. Eu tenho edema traumático, eu tenho as artrites e eu tenho as artroses, que são as doenças nas minhas articulações, né? Qual é a importância prática, né? A artrite. Olha o que a artrite faz, né? Com a mão do meu paciente ou com a minha mesmo, né? Inflamações, né? Das articulações e causam deformidades nos meus membros. Olha a artrose, né? A artrose tem, né? Aqui é uma articulação boa e aqui eu tenho artrose, o desgaste, né? Da minha articulação, certo? Aí aqui tem um resumão para vocês, né? Para vocês terem aí, não perderem, né? Olha só, todas as articulações, todas bonitinhas. Aí eu venho com o sistema muscular, né? Que fica abaixo da pele, né? O sistema muscular a gente já falou, serve para locomoção, é 40%, né, do nosso peso corporal. A gente tem todas as fibras musculares, então tem pessoas que fazem academia, né? Essas fibras elas são fortalecidas, né? Então a gente precisa fazer alguma atividade física para o tônus muscular. A gente tem aí de 600 a 657 músculos. Professora do céu, eu preciso saber o nome de cada um? Não, mas já alguns é importante. Vamos supor, o músculo deltoide, né? O vasto lateral da coxa, o glúteo, né? São musculaturas que você precisa saber porque você vai estar fazendo medicações, né? Nesses músculos. Tá certo? Então, não é, professora, eu preciso saber todos. Não, todos não, mas você precisa saber o nome da maioria deles, né? Para que você possa estar desempenhando um trabalho adequado. Aí eu tenho o ventre muscular, olha só, que é essa parte, né? No começo do músculo, aqui temos um tendão que liga, né? O meu músculo. E aí eu tenho o ventre muscular, é a formação do meu músculo. Olha aí o tendão, né? Eu tenho, né, a aponeurose, que é um tendão laminar, né, que ele fixa a musculatura do abdômen, né? Eu tenho a fáscia muscular, né? A fáscia muscular, ela fica aqui, olha só, que é essa parte externa, né, do músculo. Eu tenho os septos intermusculares, que é todos o que une um músculozinho no outro, ó, que são as ligações entre eles. Eu tenho também, né, a origem, inserção muscular. O músculo ele é inserido no osso, ele é fixo no osso, né? Então eu tenho a inserção proximal, que é, né, a inserção que fixa o osso mais próximo. E as inserções distais, as que estão distantes. Olha só, quer ver? Então, essa é a distal. Então, a proximal e a distal. Aí, eu tenho os tipos de músculo. Tem o esquelético, o visceral, o cardíaco, né? São vários tipos de músculo. Tá? Cada um é de um formato diferente, né? Para que ele possa desempenhar a função de cada órgão, tá certo? Eu tenho o visceral, certo? Eu tenho o cardíaco. Então, cada um é para desempenhar uma função diferente. Eu tenho os músculos voluntários, né? Os músculos voluntários, os músculos cutâneos, né? Aqui na minha face, eu tenho várias, né, musculaturas, tá? No pescoço, há único músculo cutâneo, mas na cabeça e mais particularmente no rosto, existem vários músculos cutâneos, certo? Para ajudar na minha fisionomia da minha face, né? Então, são vários músculos que eu tenho. Aí eu tenho
a classificação morfológica do músculo. Eu tenho o músculo que ele fica, né? Peraí, deixa eu só tirar bem aqui para que vocês possam ver. Baseado na forma. Então, cada músculo, ele tem um nomezinho baseado na sua forma. Então, eu tenho aqui, ó, fungiforme. Então, esse é o músculo, né? Fungiforme. Vamos lá. Olha só. Eu tenho um músculo largo. Aqui é o músculo do glúteo, olha só. Ele é bem largo, certo? Eu tenho um músculo longo, vasto lateral da coxa, né? O sartório, ele é bem grande, né? Eu tenho o músculo em leque, né? Que é o músculo do peitoral, olha só, ele parece um leque, né? Da gente abanar, certo? Tem paciente que lesiona muito essa musculatura, o paciente pega muito peso e aí lesiona, né? Muito o peitoral, certo? Olha só. A gente tem o triangular, que é o performe, né? E tem o músculo deltoide também, que ele é triangular. Olha só. Isso aqui, gente, é só para vocês verem fotos e terem uma ideia, porque vocês não estão aqui, né? Pra gente poder mostrar direitinho. E aí, dependendo das fibras musculares dos meus músculos, eu tenho a classificação dele, né? Eu tenho aqui a classificação, ó, vocês podem ver que na minha mão, a gente tem vários músculos. Então, eles são chamados unipenados, certo? E eu tenho o bipenado. Então, cada músculo ele tem uma classificação. Eu tenho o multipenado, que é o deltoide, que possui fibras que convergem de várias regiões, né? Eu tenho uníceps, né, baseado na quantidade de tensões e inserções proximais. Eu tenho uníceps, os bíceps, os tríceps, os quadríceps e os policíceps. Olha aí. Vocês já ouviram falar nos tríceps? Olha, no quadríceps? E no policíceps, né? E aí, baseado na quantidade de tensões e inserção distais. Eu tenho o unicaudado, o bicaudado e o policaudado. Olha aí o bicaudado. Na tíbia anterior e o policaudado. Aí eu tenho a classificação morfológica, baseada na quantidade de ventre musculares. Professor, eu tenho que aprender tudo? Não, eu só estou mostrando aqui para vocês que eles existem. Tá certo? Então, agora, olha só. A gente tem a classificação funcional dos músculos, que são os antagonistas. Olha só, para quem faz academia e os amantes de academia, né? A movimentação, flexão do quadril, né? Eu preciso estar usando o músculo agonista, né? Sendo ele o dono da movimentação, tá certo? Aí eu tenho os antagonistas. Os antagonistas realizam o movimento contrário ao antagonista, para que haja ação necessária que o organismo se contraia e relaxe. Então, agonista, antagonista, tá certo? Os músculos sinergistas, alguns músculos facilitam a ação dos músculos agonistas, né? Então, vocês viram que tem um monte de nome. Cada músculozinho desse tem um nome. Olha só. Eu tenho o músculo tríceps, braquial, né? O músculo braquial e o músculo bíceps braquial. Então, no meu braço, eu tenho vários músculos, né? Músculos posturais, né? Que ajudam na postura. Eu tenho fibra nervosa e placa motora, que ajuda aí na função. Tem a hipertrofia muscular, que são os amantes de academia, né? Aquelas pessoas que fazem muita academia, então tem uma hiperplasia muscular. Tem pessoas que usam fazer academia, né? Então, eles têm. E temos o rompimento, né? O estriamento muscular, que é uma lesão muscular,
certo? Há alguma dúvida, meus amores? Eu acho que não, né? Então, vamos lá para um segundo vídeo. Deixa eu ver aqui. Os ossos vistos aqui em vermelho começam a se formar no feto humano apenas 9 semanas após a concepção. Eles crescem em torno de uma moldura macia de cartilagem que mais tarde se dissolve. Os ossos do crânio ainda não estão ligados, permitindo que o cérebro do bebê se desenvolva até seu tamanho total. O esqueleto humano é formado por 206 ossos, menos nos casos das raras pessoas que têm um par de costelas a mais ou 12 dedos nas mãos ou nos pés. Nós nascemos com 350 ossos, mas muitos deles se fundem durante a infância. Isso nos deixa com menos ossos, porém mais fortes para a nossa vida adulta. Existem ossos de todas as formas e tamanhos, de 60 centímetros de comprimento até menos de 1 centímetro. Nosso esqueleto pesa menos de 14 quilos. Ele representa menos de 20% do nosso peso corporal. A forma de cada osso é idealmente adequada para desempenhar uma função específica. As omoplatas não são presas à caixa torácica. Os ossos não são feitos de tecidos mortos. 1/3 do seu peso é constituído de tecido vivo, interligado por uma rede microscópica de vasos sanguíneos e nervos. O núcleo de alguns ossos está preenchido pela medula, que fabrica células sanguíneas. Esta microscópica arquitetura está presente dentro de muitos de nossos ossos. Sua estrutura aberta combina resistência e leveza. E os ossos não são permanentes. Os minerais que constituem a parte rígida dos ossos, cálcio e fósforo, gradualmente se dissolvem e são levados pela corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, novos ossos são construídos com os minerais fornecidos pelos vasos sanguíneos, que passam por minúsculos canais no osso. Resultado: nosso esqueleto é praticamente substituído a cada 2 anos. Os cristais do novo osso são dispostos em camadas para oferecer resistência. De todas as articulações do corpo humano, a do joelho é a mais complexa. Ela deve flexionar e, ao mesmo tempo, suportar uma pesada carga. A patela permite que os músculos tracionem fortemente ao redor da junta dobrada. Para minimizar o atrito, os ossos são separados por uma almofada macia. Ela é preenchida com um lubrificante natural viscoso, chamado fluido sinovial. Sem essas juntas bem lubrificadas, nosso corpo se moveria tão rigidamente como o dos robôs. Articulações e ossos trabalham em conjunto para ampliar o movimento de nossos músculos. A articulação do cotovelo amplifica o movimento do músculo bíceps do braço. Este amplo movimento da mão exige apenas 2,5 centímetros de contração do bíceps. Mas a mão humana é a mais extraordinária peça de bioengenharia. Os frágeis ossos dos dedos são projetados para trabalhos delicados, não para a força, e as articulações são igualmente delicadas. Em contrapartida, a robusta espinha dorsal sustenta todo o peso da parte superior do corpo. Ela também é uma blindagem para a medula espinhal, a superestrada de nervos que transmitem mensagens do cérebro para o resto do corpo.
61 pares de nervos ramificam-se a partir da medula espinhal e terminam num feixe de nervos separados chamado cauda equina na base da espinha dorsal. A parte final da espinha dorsal, o cóccix, não contém nervos. É o remanescente evolucionário de uma cauda. Isto não são as costas de um dinossauro, são as suas. Estas protuberâncias espinhosas ancoram os músculos que mantêm unida a espinha dorsal humana. Esses 24 ossos, as vértebras, são separados por discos amortecedores. O peso de nosso corpo comprime os discos quando estamos de pé, de modo que perdemos uma fração de centímetro de altura durante o dia, mas a recuperamos durante o sono. Nossa ossatura é sustentada pelas pernas. Elas contêm os ossos mais fortes do corpo, capazes de suportar até 1 tonelada de peso. Os ossos dos pés são reproduções exatas dos ossos das mãos, mas adequados a diferentes finalidades. Dedos curtos oferecem um efeito de mola, e ossos arqueados espalham o peso do corpo, que é recebido pelo osso compacto do calcanhar. Enquanto que outros tipos de máquinas se desgastam gradualmente, todos temos o mesmo número de células musculares. Este número é definido antes de nascermos. Os músculos são compostos em grande parte por proteínas. Gerar 18 kg de força por centímetro quadrado. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se contrair ao mesmo tempo, poderiam erguer um peso de 25 toneladas. Além dos músculos que podemos controlar conscientemente, o corpo possui outros 2 tipos. O músculo do coração é uma classe à parte. Tem estrutura similar à dos músculos voluntários, mas não responde a comandos conscientes. Músculos lisos revestem os intestinos e os vasos sanguíneos. Eles também estão fora de nosso controle consciente. O trabalho de todos esses músculos é controlado pelo sistema nervoso, que envia sinais elétricos pela medula espinhal e através de nervos individuais até os músculos. O músculo é composto por milhares ou mesmo milhões de minúsculas células musculares. Cada célula é tão fina quanto um fio de cabelo e tem até 5 centímetros de comprimento. O nervo envia um impulso elétrico à superfície da célula. O impulso faz com que minúsculas fibras no interior da célula se contraiam ritmadamente. Quando se contraem, os músculos se retraem até 2/3 de seu comprimento original. O músculo termina em tendões firmemente presos aos ossos. A força de um músculo provém da atração química entre diferentes proteínas dentro da fibra microscópica. O sangue proporciona um fluxo constante de oxigênio para o músculo e também o suprimento de combustível, o glicogênio, fabricado no fígado. Quando um músculo está trabalhando, a pele sobre ele se aquece. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal em 37 graus. Sua respiração atingiu o máximo da capacidade. Mesmo assim, seus pulmões não podem fornecer oxigênio suficiente para seus músculos, que trabalham intensamente. Para alimentar, vão produzir energia por uma reação que não exige oxigênio. Mas essa reação gera um subproduto, o ácido lático, que se acumula nos músculos causando dor e fadiga. O corpo não é apenas um veículo útil para a nossa vida diária. É uma das máquinas mais eficientes e bem projetadas que já foi desenvolvida. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Vocês viram como o nosso corpo ele é complexo? Como para cada função de um organismo, para cada função muscular, cada função óssea, tem uma classificação, tem uma formação, né? Então, isso é importante que vocês entendam, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente ficou
para passar essa aula para vocês hoje, né, nesses 2 finais de semana, no sábado e no domingo. Essa aula é a nossa última aula, certo? Nosso último final de semana. Vocês fiquem atentos ao grupo, que eu vou passar uma atividade para vocês avaliativa, ou seja, a 4ª atividade. Vocês viram que ficou faltando alguns sistemas, né? Ficou faltando aí o sistema digestório, né? É um deles, tá? Eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês. Tem alguns alunos que já estão, né, com uma atividade da professora anterior de uma turma. Eu não sei se qual é, se eu não me engano é a turma V. Mas aí a gente vai acordar isso aí no grupo, tá bom? Então fiquem atentos ao grupo. A 3ª atividade avaliativa de vocês são os exercícios que eu passei dos slides. Vocês lembram que tem os exercícios no final dos slides, nos primeiros slides que eu passei para vocês. Então, é a 3ª avaliação, que é 2,5. E a 4ª avaliação, a gente vai tá avaliando ela no grupo de vocês, tá certo? Então, beijos, tenham uma ótima semana, que Deus proteja vocês. E quem ainda não me enviou as atividades, me envie, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus proteja e usem máscara, tá bom?